Olá, aqui é o professor Antônio Carlos, da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre os conteúdos apresentados no Plano de Estudo Tutorado do 9º ano do Ensino Fundamental, no seu volume 2, para a primeira semana. Nessa semana 1, a unidade temática a ser estudada é o mundo do trabalho, o objeto de conhecimento, transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Dentre as habilidades que nós, professores, esperamos que vocês, alunos, venham a ter com esta aula, está relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil. E os conteúdos relacionados a essa aula são as relações de trabalho ao longo do tempo, as relações de trabalho no sistema capitalista de desenvolvimento, industrialização e as novas relações de trabalho, como desemprego, extinção de postos de trabalho, surgimento de novas profissões, as alterações nas técnicas de produção e as novas relações de trabalho no Brasil e no mundo, como o modo de produção flexível e o novo perfil do trabalhador. E só lembrando que nós temos também habilidades e competências interdisciplinares com esta aula, envolvendo os componentes curriculares de História e Arte. O tema da nossa aula será Inovações Técnicas e Transformações Espaciais. Com esta aula, você vai poder conhecer melhor o avanço do trabalho no decorrer dos tempos, desde a produção manual à indústria, com enfoque nas revoluções industriais. E só lembrando que nesse volume 2, nós estamos primeiro fazendo a leitura do plano de estudo tutorado e depois a explicação dos principais conceitos abordados. Então, vamos aos conceitos associados a esta aula, da produção manual à indústria. Antes do surgimento das fábricas, a transformação da matéria-prima ocorria de forma artesanal, prevalecendo o trabalho manual e individual, ou seja, o artesão realizava sozinho todas as etapas da produção. Além disso, eram utilizados instrumentos simples, como facas, tesouras, martelos e agulhas. Muitas vezes, a produção dos bens ocorria na casa do artesão. Por volta do século XVI, alguns artesãos começaram a se organizar nas chamadas oficinas manufatureiras. Surge então a manufatura, caracterizada pelo trabalho em grupo, ainda predominantemente manual, pelo uso de máquinas simples e pela divisão de tarefas, ou seja, cada artesão se responsabilizava por uma parte da produção. Para ampliar a produção, em razão do aumento das vendas, as oficinas manufatureiras passaram então a investir em novas tecnologias, como a máquina de vapor, o tear mecânico, que revolucionaram a produção. As máquinas substituíram diversas ferramentas antes utilizadas pelos trabalhadores nas manufaturas e no artesanato. O uso de novas tecnologias levou à necessidade de locais especiais para a produção, as fábricas, onde ficavam então as máquinas e os operários, que passaram a ter um salário em troca do seu trabalho. Com a utilização de máquinas e de novas técnicas de produção, a indústria passou a produzir em larga escala uma grande quantidade de bens e também em série, que são bens fabricados de acordo com um padrão que os garante serem iguais. As inovações na maneira de produzir aceleraram o processo de expansão capitalista, desencadeando então profundas transformações no espaço geográfico e nas relações entre países e pessoas. O conjunto dessas inovações ficou conhecido então como Revolução Industrial. E nesse processo da Revolução Industrial, nós temos três grandes fases importantes: a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. Conforme se observa nessa tabela, nós temos as revoluções industriais e os principais acontecimentos em cada uma dessas fases da Revolução. No século XVIII até o século XIX, nós tivemos a primeira Revolução Industrial, a segunda do século XIX até a metade do século XX,
a terceira a partir do século XX até os dias atuais. As principais tecnologias que tínhamos na primeira revolução industrial eram a máquina a vapor, fundição e fabricação de ferro forjado, máquina de fiar. Na segunda revolução industrial, as principais tecnologias eram motor a combustão interna, fabricação do aço, telefone, telégrafo, lâmpada elétrica. E já na terceira revolução industrial nós temos aí os computadores, as tecnologias associadas, como chips, circuitos eletrônicos, softwares, hardwares, sistema de comunicação ligados à informática, né? Principalmente aí a internet. Já a fonte de energia lá na primeira revolução industrial era o carvão mineral, na segunda passou a ser o petróleo, carvão mineral e a hidroeletricidade. Agora, mais recentemente, na terceira revolução, nós temos ainda a continuidade do uso do petróleo como fonte energética, o carvão mineral, gás natural, a hidroeletricidade, a energia nuclear e também as fontes alternativas de energia, como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, a biomassa e outras fontes energéticas. Em relação aos meios de transporte, nós tínhamos os navios e trens a vapor na primeira revolução industrial. Na segunda, continuaram os navios e os trens a vapor, mas a óleo diesel e não com carvão mineral, que era utilizado como fonte energética na primeira revolução. Também surgiram os automóveis e os caminhões, até mesmo o surgimento de alguns aviões. Já na terceira revolução industrial, nós temos os navios cargueiros e aviões de grande porte, trens de alta velocidade, automóveis e caminhões dotados de altas tecnologias. O sistema de produção na primeira revolução industrial era a divisão da produção em etapas e da especialização do trabalho. Já na segunda revolução, nós temos o taylorismo, que é a linha de montagem com intensa divisão de tarefas, e o fordismo, que é a produção e consumo em massa. Porém, na terceira revolução industrial, nós vamos ter a robotização e automação, a produção flexível, toyotismo e o just-in-time, que é o tempo justo de produção, de acordo com a linha de montagem. Já os fatores locacionais na primeira revolução industrial, nós tínhamos a localização das principais fábricas próximas às jazidas de carvão mineral, que era a fonte energética utilizada, onde também tinha mão de obra disponível. Já na segunda revolução industrial, nós continuávamos com a disponibilidade de matéria-prima como fator locacional, mas também considerando as fontes de energia, as proximidades do mercado consumidor e principalmente dos portos, para fazer o processo de exportação dos produtos feitos. Na terceira revolução industrial, nós temos os baixos custos de produção, como energia, infraestrutura e mão de obra, qualificação da mão de obra para os setores de alta tecnologia como fatores importantes na localização das indústrias. E em relação ao trabalho, lá na primeira revolução, nós tivemos o início do trabalho assalariado, a intensa exploração do trabalhador, com longas jornadas de trabalho, que chegava a ter 12, 14 ou 16 horas de trabalho diário. Nós tínhamos também a exploração do trabalho feminino e infantil. Já na segunda revolução industrial, nós tivemos então uma alienação maior do trabalho, numa extrema especialização e movimentos dos trabalhadores contra a exploração e formação dos sindicatos. Nós tivemos então a organização fabril, mas também a organização dos trabalhadores para protegerem seus direitos. Já agora, na terceira revolução industrial, nós temos o desemprego estrutural, a exigência de uma qualificação cada vez mais elevada de mão de obra especializada e com ênfase no setor terciário, principalmente aqueles ligados aos setores tecnológicos, com a terceirização de serviços importantes à sociedade. Principais países representantes. Na primeira revolução nós tivemos a Inglaterra, que foi a pioneira na produção industrial, seguida da Alemanha, França e Bélgica. Na segunda revolução industrial, nós tivemos então a participação dos Estados Unidos, alguns países da Europa Ocidental, a Rússia e o Japão. Agora, na terceira revolução, nós temos aí os Estados Unidos, alguns países da Europa Ocidental, Japão, Rússia, o Sudeste Asiático, incluindo aí a China, alguns países industrializados da América Latina e da África.
Agora, vamos entender um pouco sobre os conceitos abordados no texto. O primeiro conceito importante é o artesanato. O que é o artesanato? É uma técnica de transformar matérias-primas em produtos. Essa técnica aí pega-se matérias-primas diversas, faz-se um processo de transformação e gera-se então um produto para ser consumido pela população. Nós vamos ter várias características importantes dessa produção chamada artesanato. A primeira delas, o trabalho ele ocorre de forma manual. E essa produção ela ocorre geralmente de forma individual, onde o artesão ele vai pegar a matéria-prima e ele sozinho vai transformar aquela matéria-prima em um produto. Geralmente também é feito em casa ou em pequenas oficinas o artesanato. E esse artesão ele tem controle total da produção, desde a aquisição da matéria-prima, a produção e a venda do produto. E ele utiliza poucas ferramentas. E quando utiliza, são ferramentas simples, sem o uso de máquinas, nesse processo então artesanal de produção. E nós temos o tempo de produção de forma mais longa, porque o processo é lento, é manual. E consequentemente, a produção ela vai ser baixa. Um outro conceito complementar é o conceito de manufatura, que é um sistema de produção organizado através do artesanato. A técnica artesanal agora passou a ser organizada através então do que a gente conhece como manufatura. As características mais importantes da manufatura são: o trabalho ocorre ainda de forma manual, ou seja, através da técnica artesanal. Agora a produção passa a ser em grupo, um grupo de pessoas que se organiza para produzir, a mercadoria. E existe então uma divisão de tarefas, onde um grupo é responsável pela aquisição de matérias-primas, um outro grupo para a produção, um outro grupo para a revenda e etc. Nós temos então a figura central desse trabalhador com o nome de artesão, e o local onde ele vai realizar esse processo de transformação da matéria-prima é chamada de oficina. E não tem controle total da produção. Pelo contrário, como a produção ela é realizada em etapas, tem uma divisão de tarefas, cada artesão vai ser responsável por uma parte da produção. Por isso que chamamos de controle parcial da produção. E lembrando que, por ser artesanato, nós vamos ter uma utilização cada vez menor de máquinas, se tiver algumas máquinas simples nesse processo de organização. É uma maneira mais evolutiva do artesanato até chegar à maquinofatura. O tempo de produção ele passa a ser um pouquinho menor com a introdução de algumas simples máquinas. E com isso vai ocorrer também um aumento na produção. Nós temos uma imagem aqui representativa da manufatura artesanal. Conforme se observa, nós temos a divisão das etapas do processo produtivo. Um outro conceito totalmente oposto é a maquinofatura, que é um sistema de produção organizado através das indústrias. Enquanto a manufatura era organizada através do artesanato, nós vamos ter a maquinofatura sendo organizada através do processo industrial. Nós vamos ter como características o trabalho assalariado, com uma jornada de trabalho em horas, e nós vamos ter, ao invés do artesão, uma figura do operário. O operário é o trabalhador desta fábrica, desta indústria, que é o local onde eles vão desenvolver a fabricação dos produtos. A produção ela ocorre de forma descentralizada. Cada vez mais nós temos uma especialização produtiva. Uma pessoa é responsável por uma determinada parte da produção. Ela, muitas das vezes, nem sabe sequer o produto final. Esse operário, algumas vezes, ele não tem acesso ao produto final, porque ele participou do processo inicial produtivo. E nós temos também um alto uso de máquinas com intenso processo de introdução tecnológica, com um tempo mínimo de produção para ter um aumento maior na quantidade de produtos feitos. Ou seja, fazer uma produção em larga escala, em grande quantidade. E também uma padronização dos produtos. Por isso que nós falamos de produção em série. Como se observa aqui nesta imagem, uma maquinofatura industrial,
onde nós temos uma robotização, as máquinas trabalhando no processo de fabricação desse produto. Um pouco agora sobre esse processo, então, de industrialização. A industrialização é a introdução de máquinas no processo produtivo. Nós temos vários tipos de indústria. A indústria de base, que é aquela indústria que produz matérias-primas para outras indústrias funcionarem, como, por exemplo, as metalúrgicas, as siderúrgicas. Nós temos a indústria de capital, é aquela que produz máquinas, peças, ferramentas para outras indústrias. Nós temos a indústria de consumo, que é aquela que produz bens de consumo que serão direcionados diretamente para a população consumir. E nós temos também a indústria de ponta, que é aquela indústria que produz tecnologias. E nos processos de revolução industrial, nós temos então as 3 etapas da primeira revolução industrial, a segunda e a terceira revolução industrial. Caros alunos do 9º ano, esta então foi a nossa aula explicativa dos conteúdos apresentados no seu plano de estudo tutorado do volume 2 para a primeira semana. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para você então ter acesso aos conteúdos e atividades do seu plano de estudo tutorado para as próximas